Bom, o vídeo de hoje é mais um da playlist sobre Ulisses, que é um livro do James Joyce que está completando agora em 2022 100 anos de sua publicação original. E exatamente por conta disso eu resolvi fazer esse projeto especial referente aqui a essa que é uma das grandes obras do modernismo literário. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 15 de Ulisses, que é, inclusive, o último capítulo da segunda parte do livro. Isso significa que nós estamos muito adiantados nos comentários aqui. Então, se você aí liga para spoiler, ainda que eu particularmente acho que não tenha nada a ver você pensar na noção de spoiler em se tratando de um livro como Ulisses, mas se você liga para esse tipo de coisa, talvez seja interessante assistir a outros vídeos deste projeto ou ainda outros vídeos do canal, porque eu já fiz bastante coisa por aqui, certo? Então, feito esse aviso, antes de falar sobre o capítulo 15 aqui de Ulisses, eu vou falar sobre um texto ao qual eu sempre aludo em diferentes vídeos aqui do canal, e eu estou falando de A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, que é um livro que foi escrito pelo Bakhtin entre 1930 e 1952, e que é aquele famoso texto no qual, a partir da obra do François Rabelais, o Bakhtin estabelece o conceito de realismo grotesco para falar sobre as manifestações culturais daquele período que vai então da Idade Média ao Renascimento. E para além de ser um texto importante por tratar da questão do grotesco, que, como eu já disse antes, várias vezes inclusive, essa questão do grotesco movimenta bastante a estética do Ulisses, e eu voltarei a este ponto daqui a pouco. Mas enfim, para além então de ser importante por tratar dessa noção de realismo grotesco, o livro do Bakhtin é importante também por classificar os 3 tipos de manifestação da cultura popular durante a Idade Média. Então, segundo o Bakhtin, a cultura popular se manifestava por meio de festas, principalmente o carnaval, que era um evento público que levava o caráter cômico a uma cultura que era marcada predominantemente pela seriedade da igreja e do sistema feudal. Além disso, segundo Bakhtin, a cultura popular se manifestava na Idade Média por meio de textos cômicos que eram marcados pela paródia, e a paródia por si só já denuncia, já revela uma visão carnavalesca, uma visão carnavalizada do mundo, na medida em que o carnaval é esse período de rebaixamento do elevado. Pense aí, por exemplo, na figura do Rei Momo, né? E a paródia, então, é essa forma, digamos assim, de rebaixar os textos da tradição, porque a paródia ela não se limita simplesmente a estabelecer um diálogo intertextual, né? A paródia, de certa maneira, sobretudo a paródia que o Bakhtin analisa naquele seu livro, a paródia ela não simplesmente fazia esse diálogo intertextual, ela satirizava, ela rebaixava o texto que estava sendo parodiado. E o terceiro modo de manifestação da cultura popular durante a Idade Média e início do Renascimento, segundo Bakhtin, é a existência de um vocabulário muito ligado à grosseria e à blasfêmia. E esse vocabulário deriva das festas populares, porque durante elas aquela rigidez social era rompida. Então, se durante todo o ano as pessoas tinham que falar de um certo modo em respeito ao senhor feudal, ou em respeito às observâncias da igreja, etc. e tal, durante o carnaval, por exemplo, as pessoas podiam chutar o pau da barraca e usar as palavras que quisessem, né? Podiam usar um vocabulário bastante distante daquele comedimento que fazia parte do cotidiano das pessoas em períodos que não fossem aquele do carnaval. Pois bem, essas 3 manifestações, né, as festas, as obras paródicas e o vocabulário indecente, digamos assim,
demonstravam, cada uma à sua maneira, aquele movimento ligado ao realismo grotesco e que envolve, nas palavras do Bakhtin, a transferência, quer dizer, o rebaixamento para o plano material, físico, corporal, de tudo aquilo que é considerado abstrato, espiritual e elevado. Isso Bakhtin diz lá na introdução do A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento. E segundo o Bakhtin, esse rebaixamento acontece por meio, sobretudo, do riso. Mas veja, não é aquele riso irônico, aquele riso debochado, aquele riso sarcástico que viria depois, lá durante o romantismo. O riso medieval, segundo Bakhtin, é alegre. O riso medieval está diretamente ligado a um tom jocoso, a uma espécie de alegria de viver que só era permitido ali durante determinadas épocas do ano, por exemplo, durante o carnaval. E daí, se você pegar lá no 3º capítulo do livro, né, o Bakhtin ele elenca algumas imagens que, segundo ele, estão diretamente ligadas então a essa manifestação do realismo grotesco, tendo como obra paradigmática dessa manifestação a obra lá do François Rabelais, né? E aí algumas dessas imagens elencadas pelo Bakhtin no 3º capítulo do livro são a escatologia, então personagens que defecam, ou que urinam, ou que enfim peidam, etc e tal. O sexo é uma imagem ligada ao realismo grotesco. O parto é uma imagem também dessa mesma galeria. E por fim, a glutonaria. Então, segundo o Bakhtin, essas festas populares elas eram marcadas sobretudo pela comilança. E veja, glutonaria diz respeito, é uma palavra que está ligada a essa semântica da gula. Então, assim, a gula não é simplesmente você comer e se saciar. Não, a gula é você se fartar de comer. Então, veja que todas essas imagens, elas evocam esse realismo grotesco na medida em que você não simplesmente ia comer um pouquinho numa festa popular. Você ia se fartar, você ia comer, enfiar comida por todos os seus orifícios do seu corpo, né? Literalmente, às vezes. Mas agora veja, tanto essas imagens quanto o riso estão muito presentes ao longo aqui de todo o romance, né? Ao longo de Ulisses. Pense aí, por exemplo, nas comilanças do Bloom, quando ele vai comer os rins do porco, ou então quando ele vai no bar, lá naquela taberna para poder almoçar, etc, etc. É todo mundo cantando, é um ambiente festivo. Pense aí, por exemplo, na cena do parto, né? Na cena não, mas na referência ao parto que acontece no capítulo 14. Pense aí, por exemplo, nas várias referências ao sexo ou ainda a trechos mais escatológicos que estão presentes ao longo de todo o romance, principalmente no que se refere à figura do protagonista, que é o Sr. Bloom, né? Então veja, toda essa estética ligada ao realismo grotesco, que estava presente desde o início do romance, chega ao seu ápice no capítulo 15, sobre o qual vou falar hoje, que é um capítulo que me interessou bastante, sobretudo porque ele termina com uma espécie de missa negra que me fez lembrar bastante da Noite de Walpurgis, que está aqui no Fausto do Goethe. Inclusive, não sei se você sabe disso, mas eu já fiz toda uma playlist falando dessa obra aqui do Goethe. Então, se você não viu, eu vou deixar o link para essa playlist lá embaixo. Naquela playlist eu falo sobre Fausto 0, sobre Fausto 1 e sobre Fausto 2. Né? E aí eu acabei fazendo essa relação entre o capítulo 15 e a Noite de Walpurgis aqui. E essa relação ela me foi tão significativa que quando eu cheguei a esse trecho final que descreve essa espécie de missa negra que está acontecendo aqui no Ulisses, eu fui e reli o capítulo todo exatamente para poder ir pescando algumas dessas referências. E olha que eu estou falando aqui de um capítulo que, nessa edição aqui, tem quase 200 páginas. Então é o maior capítulo do livro. E ainda assim eu resolvi fazer essa releitura porque eu achei muito interessante essa relação. Por isso mesmo,
antes de falar do capítulo 15, eu vou falar brevemente sobre A Noite de Walpurgis aqui do Fausto, que é um trecho bastante importante dessa tragédia do Goethe, sobre o qual, então, como eu já disse, sobre a qual há toda uma playlist aqui no canal. Novamente, o link para ela vai estar lá embaixo. E daí, em um dos vídeos daquela playlist, eu falei que no Fausto, o bem e o mal não aparecem como valores absolutos na medida em que eles são vistos a partir de uma perspectiva humana. Por isso mesmo, nesse texto aqui, o Goethe entrelaça aspectos cômicos e trágicos, ao mesmo tempo em que promove o mesmo rebaixamento do elevado que a gente vê aqui em Ulisses. E aí o trecho que melhor traduz isso, quer dizer, o trecho que melhor traduz esse movimento de rebaixar o elevado, é o capítulo, então, em que o Fausto, acompanhado pelo Mefistófeles, participa de um tipo de procissão que acontece durante a meia-noite e que leva a uma missa negra que acontece durante a noite de Walpurgis, que, para quem não sabe, é uma celebração à Santa Walpurga, durante a qual há confluências entre elementos ligados à fé cristã e elementos pagãos. E daí, pensando nos pontos de contato entre esses dois textos, o que nós temos é que no texto do Goethe a gente acompanha a perspectiva do Fausto, assim como no Ulisses a gente acompanha a perspectiva do Bloom ao longo desse capítulo 15. Além disso, no Fausto, o protagonista ele é recebido por bruxas. Aqui no Ulisses, o Sr. Bloom tem de lidar ali com prostitutas. Outra coisa, ambas as cenas, quer dizer, essa cena do capítulo 15 e a cena da noite de Walpurgis, se passam à meia-noite e ambos os textos são impregnados por um caráter meio delirante, por uma linguagem onírica que acaba confundindo o real e o irreal. Tanto que, assim como aqui na noite de Walpurgis a gente fica pensando que talvez o Fausto esteja sonhando com tudo aquilo, aqui no capítulo 15 de Ulisses, você tem coisas tão estapafúrdias acontecendo que você chega a pensar que talvez o Bloom esteja ali sob efeito de algum alucinógeno ou coisa do tipo, né? Outra coisa importante é a questão sexual, que vai estar bem presente, tanto no Fausto quanto no Ulisses. E enquanto no texto do Goethe o protagonista não se entrega completamente ao prazer, porque ele acaba se deparando com o fantasma da Margarida, aqui no Ulisses vai acontecer algo muito parecido com o Stephen Dedalus, que no meio ali do prostíbulo acaba se deparando com o fantasma da própria mãe e por isso entra em um surto meio esquisito. E veja, o Stephen Dedalus ele é um dos protagonistas aqui de Ulisses, então acaba que essa relação entre os dois textos se mantém. E finalmente, em ambos os textos, os autores acabam salientando o caráter da representação daquilo que está sendo lido. No caso do Fausto, uma coisa muito interessante é que acontece uma peça de teatro durante a noite de Walpurgis, e essa peça recebe o nome aqui de Sonho da Noite de Walpurgis. Inclusive lá naquele vídeo da playlist do Fausto eu falei que há uma relação com o Sonho de uma Noite de Verão do Shakespeare. Mas enfim, no caso aqui de Ulisses, o capítulo 15 ele se constrói como uma peça de teatro com as didascálias e também com a indicação das falas de cada personagem. E com isso, o texto vai dramatizar o sentimento de culpa e as fantasias do Sr. Bloom, ao mesmo tempo em que constrói uma estética ligada à artificialidade e à superficialidade, né? Na medida em que o texto dramático ele não permite a exploração da consciência do personagem. O personagem ele simplesmente tem que falar. A gente vai
conhecer aquilo que está na superfície desse sujeito, exceto por aquilo que ele pronuncia verbalmente durante a peça, né? E o caráter, então daí vem a superficialidade. E a artificialidade é porque uma peça de teatro, ela nos mostra o tempo todo que aquilo ali é um texto construído, né? Daí essa ideia de algo artificial, de um artifício, né? E é por isso mesmo, quer dizer, uma vez que a peça de teatro, que o texto dramático, ele tem esse caráter de não revelar, de não permitir a exploração da consciência do personagem, por isso mesmo, tudo aqui no capítulo 15 de Ulisses ganha um caráter meio onírico, como se tudo não passasse de uma representação dos estados mentais do personagem, né, do Sr. Bloom, que, vamos nos lembrar, já está ali meio cansado, as pessoas que estão com ele já estão todas meio bêbadas, então tudo acaba ganhando esse tom meio esquisito por conta do estado mental desses personagens. Então, se você for parar para pensar, muito pouca coisa de objetivo acontece no capítulo 15 de Ulisses. Na verdade, tudo se passa muito mais no plano do delírio que acomete o Sr. Bloom assim que ele chega a esse lupanar ali onde está o Dédalus. E daí, por falar em caráter onírico, ao longo do capítulo 15 aqui de Ulisses, um cachorro aparece ali e tem um determinado momento em que o Sr. Bloom vê esse cachorro como se ele fosse o Dignan, que é aquele sujeito que morreu e que foi enterrado no capítulo 6. Então veja, é como se esse cachorro estivesse ali representando uma pulsão tanática, ou seja, uma pulsão de morte, mesmo em meio a tantas pulsões eróticas que cercam o protagonista. E daí esse cachorro, então, que é visto como se fosse o Dignan, ele aparece em mais de um momento ao longo do capítulo 15. E daí, se você pega aqui no Fausto, o Mefistófeles, ele se apresenta ao protagonista primeiro como um poodle e depois é que ele vai revelar a sua verdadeira forma, digamos assim, né, ao Fausto. Então veja que até essa figura do cachorro acabou, enfim, fazendo com que eu fizesse permitindo que eu fizesse essa relação entre as duas obras. Então veja que me parece que esse diálogo com o Fausto não é gratuito, principalmente pensando no trecho que é aqui recuperado, que é então esse trecho da Noite de Walpurgis, até porque isso acaba reforçando aquela tendência do romance do Joyce aqui em se aproximar o tempo todo do realismo grotesco. E veja que é bastante significativo que tudo isso aconteça no capítulo 15, não só porque, como eu disse antes, ele encerra a segunda parte do romance, mas também porque ele marca a transição para o dia seguinte. Como eu disse, tudo isso se passa à meia-noite, ou seja, nós já não estamos mais falando do dia 16 de junho, né? E isso me parece um dado bastante relevante, pensar em como esse dia acaba de maneira tão festiva aqui, mesmo tendo sido um dia tão curioso na vida aqui, tanto do Bloom quanto do Stephen Dedalus. Mas aí, antes de falar do capítulo 15, eu tenho que fazer mais um parêntese, e dessa vez vai ser um parêntese muito breve, só para falar do diálogo que o romance aqui do James Joyce estabelece com a Odisseia. E esse é um elemento que eu sempre busco trazer aqui nesses meus vídeos, né? Porque veja bem, o capítulo 15... segundo essa tabela que está aqui no início dessa minha edição, que é uma tabela que foi criada pelo próprio Joyce, o capítulo 15, então, segundo essa tabela, ele corresponde ao trecho da Odisseia em que o Ulisses vai parar na ilha de Circe. E aí todos os marinheiros dele são transformados em porcos depois de terem sido atraídos por um farto banquete. Então veja aí a questão da glutonaria do Bakhtin, né? E daí esses marinheiros, eles são atraídos então para esse banquete, comem, são drogados, e isso talvez explique o porquê das alucinações que nós temos aqui no capítulo 15 de Ulisses.
E aí, depois que são drogados, então, esses marinheiros são transformados em porcos, né? Acontece que o astuto Odisseu, ele ganhou esse epíteto não por acaso, né? Porque ele consegue se livrar dessa transformação com a ajuda do deus Hermes, que lhe dá uma planta chamada Mole, para que ele se proteja dos encantos de Circe, mesmo que depois ele acabe indo para a cama com ela, até por conta dessa questão dessa postura de ser o conquistador, né? Então ele conquistou aquela ilha e também conquistou a mandante daquele lugar. E daí, se você pensar bem, ao longo de todo o capítulo 15, o Bloom, ele fica o tempo todo se lembrando da Mole, assim como o nome da planta lá que Hermes dá pro Odisseu na Odisseia é Mole, né? Então, aqui o Sr. Bloom, ele fica o tempo todo se lembrando da Mole e assim ele consegue se livrar dos encantos das prostitutas, ao passo que os seus companheiros de bebedeira ali dão vazão aos seus instintos mais animalescos e assim, metaforicamente, eles acabam se transformando em porcos. Né? Então veja que há toda essa correspondência aqui entre esse capítulo 15, que até agora foi um dos meus preferidos, diga-se de passagem, e o texto lá da Odisseia. Pois bem, no final do capítulo passado, o Bloom, o Dédalus, o Lenehan e companhia limitada, né, tiveram que ir embora do bar depois de já terem saído meio bêbados da maternidade, com exceção do Bloom. Meio bêbados é assim, elogio da minha parte, porque o Dédalus já estava quase caindo de bêbado desde o capítulo 14. Agora, no início do capítulo 15, algumas pessoas desse grupo acharam que seria uma boa ideia ir até ali a área onde ficavam os lupanares de Dublin. Só que o Bloom, que ainda está muito preocupado com o Dédalus e continua com a intenção de ajudar esse rapaz de todo modo, o Bloom chegou atrasado a esse bairro de prostituição de Dublin, porque antes de ir até a essa rua, ele decidiu comprar alguma coisa para esse seu filho adotivo comer. Eu digo filho adotivo porque ao longo do capítulo mais de um personagem diz que pensa que os dois são pai e filho. Né? E se não me engano, o Bloom comprou rim de porco para dar ao Dédalus para que ele comesse. Então veja que o Bloom, ele não só rompe com essas questões ligadas ao judaísmo, né? O Bloom é judeu, o judeu não poderia comer nem o rim, e muito menos rim de porco. Mas enfim, então o Bloom não apenas rompe com isso, como ele também dá essas restrições alimentares para que outras pessoas comam também. E aí acontece uma cena que me fez lembrar bastante do Em Busca do Tempo Perdido do Proust, porque assim que o Bloom chega à porta dessa casa de meretrício, digamos assim, uma moça faz um gesto ali e toca a perna do Sr. Bloom. E pelo que eu entendi, grande parte daquilo que vai ser narrado acontece nesse intervalo de toque. Então, enquanto a moça está com a mão na perna do Sr. Bloom, ele vai fazendo todas essas fantasias e na hora que ela tira a mão da perna dele, é que ele volta à realidade. E isso me fez lembrar do narrador lá do Em Busca do Tempo Perdido, que se lembra de toda a sua juventude enquanto mergulha uma madeleine, que é uma bolachinha, no chá. E daí ele começa a se lembrar da casa da avó, etc, etc, etc. Só que aqui em Ulisses não são as lembranças que ganham vida, mas sim todos os desejos do Sr. Bloom, sobretudo desejos de ordem sexual, haja vista que ele está ali às portas de um bordel. Só que esses desejos, eles vêm acompanhados de uma culpa muito grande, de modo que é como se todo esse carnaval que envolve os vários personagens que o Bloom foi encontrando ao longo do dia, não fosse mais do que um grande julgamento do protagonista. E ele vai ser aqui acusado de se masturbar, de usar preservativo, de parecer afeminado, de ser hermafrodita, e inclusive em um desses seus delírios o Sr. Bloom acaba dando à luz
de um jeito bastante simbólico. Mas enfim, então o Bloom vai ser acusado aqui de urinar sentado, o que confirmaria o seu caráter meio afeminado. Ele é acusado aqui de saber da infidelidade da Molly e não fazer nada. Ele é acusado de oferecer a própria esposa para a diversão de outros homens. Ele é acusado de ter um cheiro de judeu. Ele é acusado de ser maçom, que é uma acusação que sempre vem de maneira mais indireta ao longo de todo o romance. Ele é acusado de cometer plágio, de ser um tarado que olha para as mulheres na rua, de ser um tarado que tem fotos indecentes em sua casa, de ser um tarado que fica se masturbando em lugares públicos, como a gente viu no capítulo 13, se não me engano, e por aí vai. Então são várias as acusações que recaem sobre o protagonista aqui. Só que como a gente viu lá desde o capítulo 4, quando ele vê uma vizinha batendo em um tapete e sente um prazer enorme com essa cena, o Bloom é masoquista e por isso mesmo ele gosta disso tudo, ele gosta de sentir essa culpa, ele gosta de ter esse sentimento que o penaliza de alguma maneira, e isso parece que faz com que o prazer que ele sente aumente ainda mais. Tanto que, pensando nessa questão masoquista do Sr. Bloom, existe aqui no capítulo 15 uma referência direta lá àquele livro A Vênus das Peles, que fala basicamente de um sujeito masoquista. Eu, se não me engano, indiquei este livro naquele meu vídeo sobre 13 livros de literatura erótica e pornográfica. Eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo, e aí se você não viu, eu sugiro que veja, né? Mas enfim, o fato então é que o Sr. Bloom ele é julgado pelos homens com os quais ele foi se encontrando ao longo do dia, incluindo um sujeito que pode ser aquele Macintosh que apareceu de vez em quando ao longo do romance desde o capítulo 6, e talvez seja esse sujeito de fato, porque assim que o Bloom entra nesse bordel, ele vê pendurado atrás da porta uma capa de chuva e um chapéu que são muito parecidos com aqueles que o sujeito com a capa de chuva lá, Macintosh, estava usando desde o capítulo 6. Né? E esse tal Macintosh havia aparecido também no final do capítulo 14. Né? Então, talvez isso seja mais um elemento que demonstra essa continuidade narrativa entre os capítulos. Mas além de ser julgado por esses homens, o Bloom também vai ser julgado pelas mulheres, que são, por exemplo, as meninas que ele encontrou na praia, a amante com a qual ele se corresponde e a própria Molly, que é a esposa dele. Só que o interessante é que, em alguns momentos, essas mulheres todas, né, as 3 meninas da praia, a amante e a Molly, todas elas parecem ser uma mesma pessoa, ou todas elas parecem ser reflexos de uma mesma identidade. E assim como essa questão da identidade afeta essas mulheres e afeta também lá o tal cachorro que se transforma no Dignan, ou que é visto como se fosse o Dignan, essa questão da identidade fluida também vai afetar o próprio Sr. Bloom, que em dado momento acaba encarnando o seu pseudônimo, que é lá Henry Flower, pseudônimo esse que ele usa para se corresponder com a sua amante, que assina como Marta. Né? Pois bem, então veja, entre uma e outra alucinação, por exemplo, com o pai suicida, com a mãe morta e até mesmo com aquele sabonete que ele roubou do boticário ainda no início da manhã, o Sr. Bloom se vê em meio a várias referências, por exemplo, à maçonaria. E se não me engano, já não é a primeira vez, então, que ele é acusado de ser maçom. Só que, mesmo assim, mesmo em meio a essas acusações, a essas alucinações, o protagonista não perde de vista o seu objetivo ali naquele lugar, porque, por mais que ele se sinta tentado pelas prostitutas, o Sr. Bloom sabe que precisa encontrar o Daedalus, precisa ajudar esse rapaz de algum modo, né? E a insistência dele é tamanha em procurar esse rapaz, que uma dessas mulheres, uma dessas prostitutas,
pensa que eles são pai e filho. Então é engraçado que o Dédalus, ele acabou agora encontrando essa figura paterna exatamente no momento em que ele, afinal, vai se ver livre do fantasma da mãe que o assombrava desde lá do primeiro capítulo do romance. Curiosamente, o nome dessa prostituta que pensa que o Bloom e o Dédalus são pai e filho, e que é a mesma prostituta que havia tocado na perna do Sr. Bloom antes dele entrar no bordel, dando assim início àquelas várias alucinações que ele tem. O nome dessa prostituta, então, é Zoe. E segundo as notas aqui dessa minha edição de Ulisses, Zoe em grego significa vida. Então veja, ao longo de todo o romance, o Bloom pensou em suicídio por mais de uma vez. E é só aqui nessa área de meretrício que ele simbolicamente é tocado pela vida. E a partir disso, ele passa, em mais um trecho alucinatório do texto, o Sr. Bloom passa a se colocar em uma posição de poder e vira primeiro prefeito e depois rei de um lugar que tem o formato de um rim de porco, né? Isso é mais uma expressão dos desejos, das vontades do Bloom. E ao mesmo tempo em que se coloca nessa posição, o Bloom também se vê recebendo bênçãos cristãs, mesmo sendo judeu, ainda que um judeu que primeiro não segue à risca os preceitos do judaísmo, e um judeu que fala um hebraico todo truncado e sem qualquer nexo, enquanto faz ali uma espécie de campanha ou de comício político. E esse trecho ele é bem engraçado, apesar de ser meio confuso por conta dessas palavras soltas em hebraico, em Yiddish, etc., porque é como se um político não precisasse falar nada de coerente, nada de concreto para conseguir votos, né? Porque é disso que se trata aqui quando a gente pensa no que está acontecendo com esse delírio de poder que o Bloom acaba tendo depois desse toque da vida, digamos assim. Além disso, esse momento do texto me pareceu muito interessante porque ele faz várias referências bíblicas, principalmente aos evangelhos e aos livros proféticos do Velho Testamento, conforme se constrói aqui uma equivalência entre o Bloom, Jesus e Maria. E eu coloco Maria nesse jogo aqui de equivalências porque em dado momento as prostitutas que estão ali fora rezam uma ladainha ao Bloom. E até onde eu me lembre, a ladainha é uma prece bem mariana, ainda que existam ladainhas em outros contextos, mas ainda assim a maior parte das ladainhas, pelo menos que eu conheço, tem alguma coisa a ver com a Virgem Maria, né? E para quem não sabe, ladainha é aquele momento em que você está, sei lá, na igreja e daí uma pessoa... Isso, evidentemente, acho que vale mais para os católicos do que para os evangélicos. Não sei se existe um trecho como esse no culto. Faz muito tempo que eu não vou mais a culto, então não sei como está hoje em dia. Mas, enfim, eu sei que a missa continua assim, né? Existe um momento lá em que uma pessoa diz uma coisa e daí o público responde outra. Por exemplo, Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tende piedade de nós. E daí termina com, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, etc, etc. Então veja, esse final, né, perdoai-nos, Senhor, tende piedade de nós, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Esses trechos são ditos pela audiência, pelo público. Ao passo que o primeiro, né, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, são momentos que são proferidos, são palavras proferidas por alguém lá que está no altar, que está no púlpito, enfim. Então veja, esse momento é um momento em que você tem ali uma espécie de ladainha, né? E é isso que vai acontecer aqui em dado momento. E veja, como as ladainhas elas têm essa ligação com a Virgem Maria, me parece que Bloom ele está encontrando equivalências não apenas com Jesus Cristo, mas também com a própria Virgem Maria. Mas o fato é que tudo isso acontece, e eu uso aqui as aspas porque na verdade nada disso aconteceu no plano da realidade, tudo foi uma alucinação ou algo assim,
Mas enfim, tudo isso acontece quando a prostituta coloca a mão na perna do Bloom antes dele entrar nesse bordel, nesse lupanar. E ele responde a esse contato fazendo ali um sinal maçônico para a moça. E aí, ao entrar nesse ambiente, o Bloom vê um homem descendo a escada. Ele até imagina que talvez esse homem seja lá o Boylan, mas isso não se confirma. O que a gente sabe é que logo atrás desse homem estava a dona desse lupanar, que é uma mulher chamada Bella Cohen. E para quem não sabe, Cohen não é apenas o sobrenome do Leonard Cohen lá, né? Cohen também diz respeito aos Kohenim, que são os sacerdotes, né? os membros de uma casta sacerdotal judaica que ascende de Arão. Né? Então veja que o fato de ter esse sobrenome faz dessa mulher, né, dessa Bella Cohen, uma espécie de sacerdotisa desse espaço, no qual, como eu disse no início desse vídeo, daqui a pouco vai acontecer uma missa satânica. Então veja que tudo vai aos poucos sendo preparado pelo James Joyce até culminar naquela cena final que me chamou bastante atenção. Então veja que referências ao campo religioso estão presentes o tempo todo nesse capítulo, mas tudo em um lugar profano, o que lembra muito bem de toda aquela discussão proposta pelo Bakhtin, como eu disse no início desse vídeo. E aí tem uma cena muito curiosa que acontece entre essa Bella Cohen e o Sr. Bloom, porque para e passo ela vai virando homem, o Bloom vai virando mulher. O que novamente remete àquela ideia da identidade, né? Do cachorro que vira gente, das 3 mulheres que são na verdade uma só, etc, etc, etc. Né? E tudo isso acontece, todas essas transformações acontecem enquanto o Bloom se lembra que uma vez ele vestiu roupas femininas e que na noite em que a Molly conheceu o Boylan, que é lá o seu amante, ele, ou seja, o Sr. Bloom, havia amarrado o espartilho dela de um jeito meio errado, meio esquisito, enfim. Então ele acaba fazendo essas conexões, essas ligações. Mas quando o Bloom faz um gesto de querer voltar para casa, assim que se lembra desse primeiro contato entre Molly e Boylan, a Bella Cohen diz para ele que não vai adiantar nada ele voltar para casa, porque outro homem mandava por lá agora. E logo em seguida, o Bloom tem mais uma alucinação na qual ele vê a esposa e a filha como se fossem uma única pessoa. O que talvez se explique porque, assim como a esposa está tendo um caso, a filha está namorando. Então é como se o Bloom sentisse que estivesse perdendo o seu lugar de homem da casa. E é por isso que agora ele foi adquirindo esses traços mais femininos, confirmando aquela acusação que ele recebeu antes de ser hermafrodita, e eu estou aqui usando um termo da época, evidentemente, de ser afeminado, etc, etc. Resta a ele, então, ficar espiando e se masturbando enquanto a Molly recebe, entre muitas aspas, outros homens em sua cama. Mas isso tudo, claro, acontece em meio a essa grande alucinação que ele está tendo agora, o que talvez revele muito dos desejos ocultos desse protagonista, que vem à tona nesse ambiente que é um ambiente bem permissivo, porque vamos nos lembrar que ele está em um lupanar. E aí, por falar nesses desejos ocultos, finalmente alguém vai esclarecer aquela dúvida do Bloom e dizer a ele que as deusas não têm nem anos nem pelos pubianos, que é uma coisa que ele ficou se perguntando em um capítulo anterior e até cogitou ir ao museu para ver como é que as estátuas eram representadas ali. E a partir de então, o Dédalus vai finalmente voltar à cena. Né? E uma coisa engraçada, pensando nessa atmosfera religiosa, é que todo mundo ali pensa que ele é de fato um sacerdote religioso. Tanto que uma das prostitutas, eu não me lembro agora se é a Zoe ou se é alguma outra,
Mas uma dessas mulheres diz ao Dédalus que recebeu há pouco tempo um amigo dele fazendo referência então a um padre. Só que o Dédalus ele está tão bêbado, tão amalucado depois que viu o fantasma da mãe, etc e tal, que ele acaba arranjando uma confusão por um detalhe idiota que acontece ali, uma briga sai, e ele foge logo em seguida, enquanto a Bella Cohen diz que vai chamar um cliente dali que pertence à polícia. E se não me engano, esse policial que está ali meio que à paisana é aquele mesmo soldado inglês que apareceu no início do capítulo 12, que é aquele capítulo em que o cidadão joga uma lata de biscoitos no Sr. Bloom ao fim do capítulo. E é engraçado porque o Bloom, ele aparece aqui como um sujeito todo diplomático, que tenta resolver a situação, fala, não, olha, eu vou pagar pelo prejuízo que o Dédalus deu aqui à senhora, etc e tal. Então o Bloom ele tenta o tempo todo sair daquele ambiente o mais rápido possível, sobretudo agora que ele ficou sabendo que a polícia está por ali, ao passo que o Dédalus continua querendo ver o circo pegar fogo, né? E aí, a partir disso, a didascália, falando em circo pegar fogo, a didascália, ou seja, a indicação cênica, diz aqui que Dublin estava pegando fogo naquela noite, o que prepara terreno para o início daquela missa negra que eu mencionei antes e que acaba revisitando o início de Ulisses, né, com toda aquela paródia do Mulligan, etc e tal. Então é muito interessante que neste romance o James Joyce ele não está recuperando apenas os grandes textos da tradição, ele está recuperando o próprio romance. Então, com isso, é como se o Joyce desde o início estivesse colocando o seu texto nesse panteão das grandes narrativas, né? E daí eu não sei se você se lembra disso, mas no primeiro vídeo que eu fiz sobre o romance, eu falei que há aqui um caráter meio enciclopédico. Pois bem, esse enciclopedismo é tamanho que inclui mesmo esse texto que ainda estava sendo construído, né? Que é aqui o próprio Ulisses do James Joyce. Mas enfim, o que acontece então é que assim que sai essa briga do Dédalus e arma-se toda essa confusão, dá-se início então a essa missa negra. E daí, em meio a essa didascália, é dito o seguinte, isso que eu vou ler está nas páginas 644 e 645 dessa minha edição. Velas pretas se erguem nos chifres do lado esquerdo do Evangelho e do lado direito da Epístola. Dos elevados barbacãs da torre, 2 fachos de luz caem sobre a pedra do altar, envolvida em um manto de fumaça. Na pedra do altar jaz a senhora Minnie Purfoy, deusa da irracionalidade, jaz nua, agrilhoada, um cálice repousando em seu ventre inflado. E daí mais adiante, um personagem identificado aqui como Padre Malachy O'Flynn, ou algo do tipo, diz o seguinte, Introibo ad altari diaboli, ou seja, irei ao altar do diabo. E daí eu não sei se você se lembra disso, mas no início do romance, o Buck Mulligan, ele entra em cena dizendo exatamente o seguinte, Introibo ad altari Dei, né? E como eu disse lá no primeiro vídeo dessa série, com isso o Mulligan ele faz uma paródia da missa. E aqui, por sua vez, esse outro padre está fazendo uma paródia da paródia que foi feita anteriormente pelo Buck Mulligan, né? Então, eu achei isso muito interessante. Mas enfim, daí o texto continua. O reverendo Sr. Heinz Love, ao demônio que tornou alegres meus dias da juventude. E daí esse mesmo padre toma o cálice e eleva uma hóstia gotejando de sangue. Corpus meum. O reverendo Sr. Heinz Love se ergue bem alto por trás da saia do celebrante, revelando suas nádegas despidas, cinzentas e peludas, entre as quais está enfiada uma cenoura. Meu corpo. A voz de todos os amaldiçoados. Aleluia, pois o Senhor Deus onipotente reina. Lá do alto, a voz de Adonai clama. Cão.
a voz de todos os abençoados. Aleluia, pois o Senhor Deus onipotente reina. Lá do alto a voz de Adonai clama. Deus. Em estridente discórdia, camponeses e citadinos das facções laranja e verde cantam, chutem o Papa e diariamente cantem para Maria. E daí o texto continua. Veja que aqui há vários signos ligados ao imaginário sobre a missa negra, né? Sobre a missa satânica. Então aqui nós temos a hóstia sangrenta, nós temos velas pretas, nós temos palavras ditas ao contrário. Porque veja bem, nesse momento em que Adonai diz cão e depois ele diz Deus, vamos nos lembrar que em inglês, God, que é Deus, se você pega essa palavra e inverte, vira cão. Então há aqui várias palavras pronunciadas ao contrário. Do mesmo modo como essa voz de todos os amaldiçoados, ela diz, né, aleluia, pois o Senhor Deus onipotente reina, mas ela diz isso, essas vozes dizem isso ao contrário. Mas enfim, então, há aqui essas velas pretas, essa hóstia sangrenta, há palavras que são ditas ao contrário, há essa inversão do sacramento conforme o sacerdote diz que aquele é o seu corpo e não que aquele é o corpo de Cristo. E há até aqui um sujeito mostrando as nádegas, o que aponta para toda aquela ideia de que nas missas negras, né, nas missas satânicas, as pessoas tinham o hábito de beijar o ânus do diabo. E em meio a tudo isso, nós temos aqui a senhora Mina Purfoy, que havia dado à luz no capítulo 14 e reaparece aqui grávida no altar. E isso tem algo de grotesco na medida em que aponta para o parto, mas também tem algo de herético, porque uma grávida nesse ambiente faz com que a gente recupere aquelas anedotas que fazem parte do imaginário popular, segundo as quais, nessas missas satânicas, as pessoas faziam sacrifícios de bebês recém-nascidos, né? Então veja que esse é um trecho muito interessante, exatamente porque ele consegue recuperar esses vários elementos. Mas enquanto tudo isso acontecia, né, enquanto toda essa missa satânica se desenrolava, a briga envolvendo o Dédalus e a polícia se agravou e agora o coitado do Stephen está ali caído no chão enquanto o Bloom tenta buscar ajuda com um policial irlandês. E vamos nos lembrar que já não é a primeira vez que surgem esses comentários mais políticos envolvendo a situação entre Irlanda e Inglaterra. E essa última cena do capítulo, ela é bem simbólica, além de ser de uma beleza muito grande, porque depois de se explicar ali com o policial sobre o porquê de estar naquele lugar, né, naquele bairro mal afamado, o Bloom fica sozinho amparando o Dédalus, que continua caído na rua. E o Bloom chega mesmo a ver aquele rapaz como se fosse o seu filho que morreu ainda jovem. E o modo como eles estão ali reconstrói a imagem da Pietà, que é aquela imagem de Maria segurando o corpo de Jesus. Então veja que há nisso uma recuperação novamente desse caráter religioso. E é assim então que termina não só o capítulo 15, mas também a segunda parte de Ulisses. E daí, como eu disse antes, esse capítulo 15 foi um dos meus capítulos preferidos de todo o romance, por mais que tenha sido um capítulo bem longo, né? Como eu disse, é o maior capítulo até agora. Mas o fato é que chegamos finalmente à terceira e última parte deste livro, o que significa que só faltam mais 3 capítulos para a gente terminar aqui mais essa leitura. Novamente, não esmoreça se você aí está buscando forças, porque apesar da dificuldade, está sendo uma leitura bem bacana, pelo menos para mim. Eu não sei agora, eu pretendo terminar essa série de vídeos sobre Ulisses ainda no mês de outubro. Eu só não sei se eu faço agora um vídeo para cada um dos capítulos que faltam, né? E daí ficaria um vídeo até a última semana deste mês. Ou se eu faço um único vídeo falando sobre esses 3 últimos capítulos, que são capítulos um pouco menores do que
esses outros que nós lemos anteriormente. Não sei, ainda estou elucubrando quanto a isso, certo? Mas enfim, vou deixar lá embaixo o link para todas essas playlists que eu fui citando, né? A playlist lá sobre o Fausto, sobre Ulisses, enfim. Vou deixar também as referências bibliográficas, porque daí se você se interessou pelo texto do Bakhtin, você pode ir procurá-lo, é um texto que vale a pena ser lido. E vou deixar também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você possa e queira contribuir financeiramente com este meu trabalho, você pode fazer isso acessando lá esse link e entrando em contato não apenas com os planos de apoio, mas também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui então meu agradecimento às pessoas que já contribuem, e para você aí que quer fazer isso, mas não pode fazer isso financeiramente, você pode mostrar para o YouTube que esse meu conteúdo é relevante. Então, cumpra todo aquele métier. Sabe de alguém que vai ler Ulisses ou que está lendo Ulisses? Manda o link dessa playlist para ele. Comente aqui embaixo, curta o vídeo, etc, etc, etc. Certo? É isso então. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.